Bem-vindos ao bloco 3 de pré-cálculo. Neste bloco você aprenderá a construir gráficos e funções trigonométricas, definir limites intuitivamente e calcular limites de funções polinomiais. Vamos começar. O que são graus e radianos? O radiano é a razão de comprimento de um arco em um raio. Esse é o raio. Ele é uma unidade padrão de medida angular utilizada em muitas áreas da matemática. Já o grau é uma unidade de medida dos ângulos planos correspondente de 1 sobre 360 de uma circunferência. Cada grau pode ser dividido em minutos, que equivale a 1 sobre 60 segundos, equivalente, e para converter em segundos, equivalente de 1 sobre 60 minutos. Círculo trigonométrico. O que é um círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico é um diagrama criado para facilitar a visualização dos arcos utilizados para cálculos trigonométricos. Ele consiste em uma circunferência orientada de raio unitário, ou seja, um plano definido por duas retas perpendiculares entre si, ambas com valor zero no ponto onde elas se encontram. Caso o vértice delas encontre um ponto inicial, elas são 0 e 0. O sentido positivo da marcação dos arcos no ciclo é no sentido anti-horário, ou seja, o 0, 30, 40 corre em sentido anti-horário, ok? Sentido positivo da circunferência 0, 30, 45 e assim por diante, até completar os 360 graus. Funções trigonométricas. Em matemática, a função trigonométrica são funções angulares importantes no estudo dos triângulos e na modelação de fenômenos periódicos. Dar continuidade. Podem ser definidas como razões entre dois lados de um triângulo retângulo em função de um ângulo. Função seno. Dado um triângulo retângulo, o seno de um dos ângulos agudos é a razão entre o comprimento do cateto oposto e o ângulo do comprimento da hipotenusa calculada. O círculo trigonométrico, o seno de um ângulo sobre o eixo vertical, a função seno é a função ímpar, pois seno entre parênteses menos x, é igual a menos seno de x, qualquer seja x pertencente aos números reais. Já a função cosseno, que é a função oposta do seno, a função cosseno consiste, como o cosseno possui um valor máximo e mínimo, que equivale a 1 e menos 1, para construir o gráfico basta escrever os pontos em função é nula, máxima e mínima do eixo cartesiano. É uma função par, pois cosseno de menos x é igual a cosseno de x, qualquer que seja x pertencente aos conjuntos números reais. Igual à função seno, a função cosseno tem período igual a 2π e amplitude igual a 1. Agora vamos à função tangente. Em trigonometria, tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo. A função tangente é uma função ímpar, pois o quociente é de função ímpar em uma função par. Pois tangente de menos x é igual a menos tangente de x. O período dessa função é igual a π e sua amplitude estende-se ao infinito. Interessante. A função cotangente. A cotangente é a proporção entre o cateto adjacente, determinado em um ângulo agudo e de um triângulo retângulo, e o cateto oposto entre o mesmo ângulo. Função secante. Definimos secante como uma relação que admite ser o intervalo do cosseno. Observamos o mesmo caso anterior. Se cosseno diferente de zero, a secante de x é o inverso do cosseno de x. Função cossecante. Definimos cossecante como uma relação entre que admite ser o inverso do seno. Quando seno diferente de zero, dizemos que a cossecante de x é o inverso do seno de x. Vamos a limite. O que é limite? Em matemática, o conceito de limite é usado para descrever o comportamento de uma função à medida que o seu argumento se aproxima de um determinado valor, assim comportando uma sequência de números reais. À medida que o índice da sequência vai crescendo, tendendo para o infinito, os limites são usados no cálculo diferencial e em outros ramos da análise matemática para redefinir derivadas e continuidade de função.
Fatoração é o termo usado na álgebra para designar a decomposição que faz... Fatoração é o termo usado na álgebra para designar a decomposição que se faz de cada um dos elementos que integram um produto, ou seja, o resultado de uma multiplicação, assim como parcela a cada uma das partes que integram uma edição. O fator como se chama cada elemento que integra o produto. Com a fatoração, busca-se simplificação das fórmulas matemáticas que ocorrem na multiplicação, especialmente nas chamadas equações. Há centenas de aplicações e problemas relacionados, tais quais de fatoração e números primos e criptografia. E assim chegamos ao final deste bloco e até a próxima. Desejo a todos bons estudos.